Quando a gente fala de texturização, um fato que faz com que a gente tenha um controle melhor em relação à forma que a textura vai se comportar é a sua projeção. Projeção basicamente é a maneira que o corpo, né, vai receber essa textura e como essa textura vai influenciar no objeto em si criado, né? Isso ajuda principalmente para que você mantenha proporcionalmente a forma que você criou em textura, respeitando, né, o que foi modelado. Você consegue envolver o objeto de maneira um pouco mais inteligente, né, vamos dizer assim. Então, para exemplificar para vocês, né, ó, o pacote Adobe atualizando, mas, para exemplificar para vocês, eu vou criar aqui um objeto plano, tá? Deixando aqui mais ou menos dessa forma, certo? Vou converter ele para polígono e vou estar criando um material em si, né? Então, dando duplo clique, eu tenho um material aqui para gente, certo? Nesse material, na sua opção de cor, eu vou estar colocando, né, a questão da textura que eu quero trabalhar. Então, vou carregar essa textura aqui para gente. Cadê? Funcionando aqui nos nossos arquivos. Certo? Vamos pegar a textura da própria situação aqui pra gente, né? Então essa textura PSD tá lá. Você já percebe aqui a textura, aquela mesma que utilizamos em vídeos anteriores, e vou estar aplicando no meu elemento. Você vai perceber que a textura ela se molda perfeitamente, né? E aqui no seu painel de atributos, você tem a questão da projeção e a forma que ela vai se comportar. Basicamente, o padrão, que é esse UVW Mapping, né, ele consegue intuitivamente perceber a forma do elemento e fazer com que ele tente se estruturar em relação à textura. Porém, você tem outros perfis que você pode estar utilizando, como a projeção cilíndrica, que vai facilitar, por exemplo, você criar um encarte, um rótulo de um produto, algo parecido. Você tem a questão aqui de estar trabalhando com flat, o chapado. Olha lá, você vê que ele vai mudando a maneira que ele vai projetando, a cúbica, né, criando aqui essa projeção frontal e assim por diante. Mas para você ter um controle um pouco mais interessante, por exemplo, eu vou ter aqui a frontal, tá? Você vai perceber que aqui nas suas ferramentas de orientação você tem a questão do modo de textura, onde dessa forma você tem aqui a projeção, né, na sua tela e você pode estar manualmente reposicionando a maneira que essa textura vai se comportar em relação aqui ao seu posicionamento. Eu posso trabalhar também aqui com a sua largura para que você mude a maneira que ela vai se comportar e assim por diante. Então, por exemplo, vamos botar aqui no automático, deixar dessa forma. Posso ir redistribuindo aqui para a gente, trabalhando mais ou menos dessa maneira. Posso estar mudando a escala aqui manualmente também, certo? Como, de preferência, posso ir direto no painel de atributos e trabalhando no seu offset para o seu posicionamento, como em lente aqui, para a gente estar mudando, né, a sua altura e a sua largura. Então, dessa maneira, em várias situações, você vai precisar realmente ter esse controle para determinar como a textura vai ser vinculada no elemento ou em partes do elemento.